Saudações, sejam muito bem-vindos. Eu me chamo Sasha Stara, essa é a nossa irmã Nadira. E hoje vamos falar sobre um assunto muito interessante, que é o desencarne, a morte e o luto. Eu estou sendo influenciada por um mentor e amigo companheiro, seu Caveira, achou Caveira. E por isso que eu vou estar meio bugada hoje, então hoje é por causa disso, paciência. Pode se apresentar aí. Boa tarde, amados irmãos. Estamos aqui com muito amor e carinho, transmitindo um pouquinho do nosso entendimento sobre esse assunto que é tão peculiar, se tu vai ver, né? Que é um assunto que as pessoas temem muito, que seria a hora da nossa morte. Então, estamos aqui para passar um pouco do nosso conhecimento mínimo, pouquinho do que a gente leu, do que a gente aprendeu durante a nossa caminhada. E vivenciou. E vivenciamos, né? Eu vivenciei já isso na cara. Vamos ver, eu vou fazer algumas perguntas para a nossa irmã Nadira aqui, que os mentores estão passando. Como é que foi teu primeiro contato com a questão do desencarne e da morte? Primeiro contato, primeira experiência tua com a morte. Que tu Olha, lembre. já perdi vários da família, perdi tios, vários tios, minha avó também que partiu, eu perdi uma amiga muito querida, que era muito amicíssima também, Alessandra, e perdi meu cunhado, muito amável também. Mas eu sempre, assim, me perguntei por que que eu não sofro com essas partidas? Porque para mim sempre foi de entendimento. No momento que eles partiram, claro, o choro ali no momento é normal, né? A parte do luto, ela é bem normal, mas nunca questionei O apego, né? nunca fui apegada, nunca tive aquele sofrimento, sabe? Longo, para mim tava tudo certo, era o momento deles ter partido. Mas o que mais veio forte foi quando há um ano e meio mais que partiu a minha mãe. Mas mesmo sendo a minha mãe, porque eu sempre pensava, bah, que a gente sentia que a vida dela era curta, né? Porque ela estava passando por uns processos bem dolorosos, há uns 11, 12 anos. Ela sofreu bastante. Nossa, foi muito sofrido. Já teve um preparo, né? Ela estava bem assim, né? Sofrida, estava sofrida a caminhada dela. E quando a minha mãe partiu, assim, para mim, eu posso dizer assim que, claro, teve aquele sofrimento, sim, normal, o luto, né? Mas teve também o entendimento. Eu entendi que ela estava sofrendo e que chegou o momento dela voltar para casa. Eu guardo comigo que, como a espiritualidade fala, que o que morre é só a carne, essa carcaça que a gente está usando, né? Essa roupagem, porque o espírito ele jamais morre. Então a gente parte, né, para uma outra dimensão, para um outro lugar, que para muitos, quando partem, passa o sofrimento, né? Terminam de sofrer, porque quem morre de essas doenças tipo câncer, que a pessoa fica tempo acamados, eles estão sofrendo, na verdade eles estão passando pelo processo deles de limpeza. E a minha mãe, eu senti que tinha terminado o processo dela, né? E até me senti, para uns que vão ouvir esse vídeo, podem até me chamar de insensível, mas foi um alívio para mim não ver mais a minha mãe sofrer, porque era muito triste, a gente sofria junto, vendo ela penando daquele jeito. Então foi até. Passou, sabe? Foi uma coisa assim, nossa, a mãe passou dessa fase, foi para uma fase melhor. Eu guardo comigo isso, que hoje eu sei que ela está muito feliz, está num lugar bem melhor. E passou, né, aquele sofrimento da carne, que ela precisava passar por isso, né?
Então, sim, eu chorei bastante no momento que eu fui lá para o hospital, que há pouco que ela tinha desencarnado. O choro é inevitável, né? E conversei com ela mesmo depois dela ter partido, porque eu saí do hospital uma meia hora, até um pouquinho mais, depois ela desencarnou. Eu tinha estado com ela praticamente, estive com ela até os últimos instantes, e depois o meu irmão, o menorzinho, né, o bebê da casa, que ficou com ela até a hora da partida, mas como eu estava dizendo para a Sasha hoje, a mãe, o momento que eu estava lá, ela já estava, o corpo dela já estava, o espírito dela já estava saindo do corpo, que já se sentia que ela já não estava mais uma parte dela ali, né? E ela até olhava para as paredes e ela sorria, conversei com ela, eu tinha ido na casa, um bandista lá que eu estava a trabalho, e tinha vindo um recado para ela, e quando eu passei o recado, ela pensou, sabe, naquilo, ela olhou para as paredes, ela sorriu, ela entendeu, mas eu senti que já uma parte da dona Teresa já não estava mais ali, né? E ela estava feliz, eu senti que ela partiu feliz, porque estava acabando as dores, né? Capricha no que tu vai falar pra ela, porque ela tá aqui. E, nossa, assim, saber que ela tá bem é minha maior alegria. Se eu choro de alegria por ter dado esse tempo com ela, né? Porque ela me ensinou muita coisa. Ela foi uma mãe muito amável, muito presente. Eu sentia que eu sempre era a menininha dela, sabe? Que ela tinha muito amor e carinho por mim. E eu sou muito grata por ter tido essa experiência, por ter escolhido ela antes de vir para a Terra para ser a minha mãe. Muito, muito orgulho, muito amor. Por isso, eu acho que quando ela partiu, eu me senti que eu tinha feito tudo que eu pude por ela, eu tinha dado o que de melhor eu tinha para ela, né, para oferecer. Então, por isso que eu não sofri muito, sabe? Porque eu sabia, dentro de mim, eu sabia que ela ia estar muito melhor do que quando ela estava conosco aqui nesse plano físico. Isso porque o amor, ele é desapegado, né? O apego, ele é egoísmo. Eu quero que aquela pessoa fique viva, mesmo vendo ela sofrendo tudo que sofre. Isso é o apego. Isso não tem nada de amor. É isso que eu sinto. O amor de verdade, ele não cobra, ele não julga, ele não, quero que tu fique aqui. Porque eu falei isso até para os meus familiares, que essa dor que eles sentiam tanto era até, sendo em partes, não sei se eu tô certa ou não, era egoísmo deles, É. porque eles preferiam ver a mãe ali sofrendo do que ela ter partido, ter se libertado. Não, é preferível ver ela bem, feliz, porque ela partiu, mas ela está ao mesmo tempo conosco, né? Só mudou de corpo. Só mudou de corpo, amada. Quanto amor. E é isso aí, a gente tem que deixar as pessoas livres, porque o amor, ele não aprisiona, ele liberta. Que o amor tem a ver com o deixar ser o que é o melhor para a caminhada, né? Às vezes o melhor para a caminhada de uma pessoa, tanto para um desencarnado como para um vivo, é deixar seguir um outro caminho. Isso é o amor, é desapegado, porque todo o apego vem de uma sensação de segurança e de uma falsa sensação de posse, sendo que nós não somos donos de absolutamente nada nem ninguém. E se tem uma sensação de posse é porque tem uma questão de falta. E essa questão de falta ela precisa ser trabalhada dentro de si para não impor aos outros, que os outros preencham essa falta de alguma forma. E os pais têm muito a ver com tanto os pais quanto os filhos, né? Mas os pais têm muito a ver com essa questão de se creem que devem preencher alguma falta no interior dos filhos, e muitos filhos creem que os pais têm obrigação de preencher
alguma falta que há dentro deles. Esquecem que são seres individuais. Muitas vezes filhos se colocam no lugar do pai ou no lugar da mãe. E como que tu lidou com essa questão do luto? Como eu falei a recém, para mim foi bem tranquilo. Claro que, né? Mas, tipo, dicas que tu pode passar para as pessoas, assim. A dica que eu diria é liberte a pessoa. Se liberte daquele sofrimento. Pensa que a pessoa tá, sempre pensar positiva, né? Que a pessoa tá num lugar melhor, que ela escolheu vivenciar aquilo e que tu não pode ficar sofrendo por algo que não é necessário. Deixa livre, te tira esse sofrimento. Claro que dizem que a gente tem que passar pelo luto, que é essencial, né? Mas aceita o luto. Aceita com naturalidade, porque a morte é uma coisa natural. É o que é o mais certo nessa vida, é que um dia tu vai partir, que tu escolheu vivenciar aqueles momentos e que vai chegar a hora da tua passagem, porque o espírito jamais vai morrer. Uhum. Vou falar então um pouco a respeito pela visão espiritual, né? Como é que funciona. Tanto da parte do encarne, porque é muito importante. O espírito, a alma, né? A alma, se bem que se torna... Vamos simplificar. O espírito, ele possui no plano astral, ele possui uma certa liberdade, muito maior do que está no plano, aqui no físico. Não tem um corpo que sente fome, não tem um corpo que sente dor. Você tem muito mais liberdade para ser quem é. Você tem muito mais acesso a conhecimento, sabedoria de vidas passadas. Tanta locomoção, é que tem muita gente que não sabe. Tanta locomoção quanto... É tudo muito mais fácil, não tem a questão do dinheiro, né? Tudo muito mais fácil. É como se vivesse num paraíso, não tem inseto, que nem um irmão falou, né? Através de uma carta, não tem insetos para destruir os frutos. Tem toda uma lei, uma ordem, é muito mais harmônico, tem muito menos sofrimento do que no plano físico. É como se fosse uma ideia de paraíso, desses paraísos bíblicos, né? Estar na parte do plano astral que se aguarda para a encarnação. Muitos não querem. Na verdade, ninguém quer encarnar, ninguém quer vir aqui no plano físico. Porque sabe que vai perder toda aquela liberdade, toda aquela expansão, toda aquela felicidade. De estar em lugares lindos, em perfeita harmonia com a natureza. Vai vir aqui passar sofrimento, passar cansaço, passar dor, passar doença. Então ninguém quer. O que faz essa necessidade de querer encarnar é a necessidade de evoluir mais rápido, assim se libertar da encarnação, da obrigatoriedade da encarnação e ir para a quinta dimensão. É a obrigação. É que nem trabalho, né? Ninguém gosta de trabalhar. Trabalha porque tem que trabalhar. É a mesma coisa, encarnação. Então, deixar de ser um espírito muito mais alegre, muito mais feliz, liberdade, para vir sofrer aqui no plano físico é um tremendo sacrifício, uma tremenda dor. Tanto que existe todo um processo de adaptação do espírito. Digamos que ele é assim. E aí, para ele poder ser adaptado ao corpo, ele é esmagado. Esmagado. Por que eu digo esmagado? Porque é muita dor, é pior que morrer. Infelizmente eu lembro. É pior do que morrer, ele é esmagado. E ele é posto, acho que na 4ª semana de gravidez. Ele é posto no corpo físico. Tem toda uma cirurgia lá, espiritual, que eles fazem, né? E aí durante a gravidez, que ele vai se expandindo pouquinho. Ele só termina de ser expandido na idade adulta. Por isso que o espírito não é totalmente o espírito na infância, totalmente ele, né? Na infância, nem na adolescência. Ele é limitado. Porque se eles tomar o choque assim, ó, que tá encarnado de uma vez, acontece suicídio e coisas assim.
Muito caso de Olha suicídio só. é desse. Tanto que espíritos de luz têm várias encarnações onde são abortados. Pra ir se adaptando pouquinho. São abortados ou morrem na infância. Pra ir se adaptando. Porque encarnar é muito pior que morrer. E até para ser mais fácil de malear, de ensinar, que os pais têm a missão de ajudar na evolução, né, na infância e na adolescência. Vai ser muito mais fácil e maleável para eles sofrerem menos por causa do corpinho e tal. Mas é isso, é muito pior do que morrer. Por isso, aí ainda depois que tu desperta o teu corpo, de idade adulta, 21 anos, 21 anos. Tanto que só termina de ficar pronto 25. Com 25 que tu adquire a total consciência do teu espírito. Antes disso, tu vai ver a vida de uma forma mais negativa, mais perturbada e tudo mais. Com 25, tu ressignifica toda a tua vida. Porque ali teu cérebro fica completamente formado. Ainda tu vai viver os traumas da tua vida física, que não adianta quem tá na carne aqui, ó. Tem karma pra pagar, não adianta, pode ser o ser mais evoluído, tanto que Jesus acabou indo na cruz e ele foi o ser mais, um dos seres mais evoluídos que encarnou na carne. E ele morreu na cruz, como uma lição que ele tinha que aprender também. Não foi, tipo assim, não foi pra salvar a humanidade. Tá no livro dele, né? Não foi pra salvar a humanidade. Sim. Claro que aquilo ali foi pra auxiliar na evolução e tudo mais, mas se ele sofreu aquilo ali, é porque tinha um propósito. Sim. Se não, podia ter sido morto de qualquer forma, mas olha a forma que ele, como é que ele foi morto. Mais cruel possível. E antes dessa encarnação, ele tinha tido 4 ou 5 encarnações, se eu não me engano, que ele disse. E ele, antes dessa encarnação, ele tinha alcançado o estado de ascensionado. E ele não concluiu a ascensão dele. Ele decaiu. Ele rodou no teste. E aí, por isso que ele sofreu aquilo ali. Isso nem poucos falam, acho que não tem nem no livro dele. Que ele rodou no teste. E é por isso que ele sofreu tudo aquilo. O que é completamente normal, porque tu é um ser de luz. Quanto mais luz, pior é estar aqui no plano físico, porque é contido, apertado. Aí então, chega a hora da morte. Quando que morre? Existem várias linhas temporais. Já é programado para se manifestar certa linha temporal. Ou seja, numa linha temporal, numa bifurcação, tu vai morrer com 18. No outro, tu vai morrer com 45. Assim por vai. Depende das escolhas do teu presente. Conforme o que tu escolher no teu presente, vai manifestar aquela linha. Que tu vai morrer mais cedo ou mais tarde, mortes diferentes. Depende do teu agora. Então não é uma coisa fixa. Só que Deus e os seres mais evoluídos já sabem qual linha que vai se manifestar. Porque eles já sabem muito Sabem antes. tudo, né? Então toda morte tem uma hora. Você tem permissão para falar isso? Até o suicídio, que muitos condenam, até o suicídio, eles já sabiam que ia acontecer. Até isso. É tudo certinho, é tudo controlado. Não tem, o universo, tudo funciona em plena ordem e segmento. Eles já sabem. Claro que eles fazem de tudo para que não seja daquela forma. Mas a vontade de Deus... Enfim, então sempre tem uma horinha certinha. E depende das nossas escolhas. Quando a pessoa começa a fazer muito problema para a vida dela, tipo usar droga e coisa assim, eles podem interromper antes a encarnação. Como foi no caso daquele MC lá que se matou, né, querendo ou não. Eles interrompem antes a encarnação para a pessoa não ficar criando mais débito ainda pro espírito. Então uma forma sábia de vamos parar ele que ele tá fazendo merda, para não fazer mais merda ainda, e aí depois ele vai ter que vir até sem um braço, alguma coisa assim. Tem morte que é assim. Então, além... Tá, também... Aqui tá vindo muita informação, meu Deus. Coisa que eu nem sei, nem sabia. Aí, também, espíritos das trevas, através de uma obsessão muito complexa, muito longa, pode fazer a pessoa desencarnar. Inclusive, tem alguns relatos de livros, acho que do Valdo Vieira, se eu não me engano, que eles falam. Mas, claro, tem que ser uma obsessão muito longa. Tipo, a pessoa que tá mal. Tipo, que nem pessoa que usa droga. Cracudo, coisinha, cracolante. Eles enfiam a mão espiritual no corpo
e aperta o coração e a pessoa morre de infarto. O espírito das trevas pode fazer isso. Mas também tu não pode ter nenhuma proteção, né? Então, tu tem que ter queimado o teu corpo energético através de alguma coisa muito negativa. E os espíritos de luz também podem interferir e te desencarnar. Um caso muito interessante que eles vieram aqui para me contar é o seguinte, sobre a terrível doença do câncer, né? O câncer, ele, não importa em que área seja, ele serve para purificar o espírito. É essa a utilidade dele. Por que isso acontece? Porque a pessoa, de alguma forma, guarda um sentimento negativo há muito tempo. Aí a pessoa não tem coragem de cometer um suicídio. Até pensa, mas não tem coragem de cometer um suicídio. Ou pode ser uma depressão muito forte há muito tempo, ou pode ser uma angústia, uma tristeza muito forte há muito tempo. Mágoa causa muito câncer. Quando fica tão forte, o espírito não aguenta. Então ele cria um câncer para purificar. Aí no processo do câncer a pessoa escolhe, a pessoa mesmo que cria, né? Escolhe se ela vai perdoar, por exemplo, se for mágoa, ou ver de uma forma mais positiva a vida. Se ela escolher ver de uma forma mais positiva, ela é curada. Se não, ela acaba desencarnando. E tem casos do câncer ir e voltar por causa disso. Porque a pessoa aprende a lição e depois vai lá e repete de novo. Aí volta. É porque eu vejo muitas pessoas conhecidas até que se curaram do câncer e dali um tempo ele volta, né? Uhum. E eu também levo comigo que tu não aprendeu a lição e ele volta mais forte, né? Pior ainda. Pior ainda. Mas é tudo a pessoa que, junto com o espiritual dela, que planeja. Claro, algumas doenças é planejamento da encarnação, não tem muito o que fazer. Na verdade, karma, vou te falar bem a verdade. Karma é muita pouca coisa. Senão o nosso espírito não ia aguentar. A maioria das doenças e dos problemas que acontecem é a escolha dessa vida aqui mesmo. É dessa aqui. Vida passada é muita pouca coisa. Porque é muito parcelado. Deus é muito misericordioso e bondoso. Mas a maioria é coisa criada aqui mesmo, é aqui. Vocês não sabem o poder que o cérebro humano tem, que a mente humana tem. Vocês não sabem o poder que tem. E então, depois de ter vivido uma vida difícil e tudo mais, chega a hora da morte. Não importa do que a pessoa vai morrer, sempre tem algum aviso. Eles sempre preparam para amenizar sempre o máximo possível o choque, né? Então sempre tem algum sinal. Nunca é, de repente não vi nada. Não. Sempre tem alguma coisa que às vezes é muito sutil, mas sempre tem algum aviso. A pessoa sempre sabe, de alguma forma a pessoa sempre sabe. E os parentes sempre têm algum aviso sutil assim. Para quem é mais sensível é mais fácil de ver. Dependendo do tipo de morte, a morte como a maioria das pessoas, de doença e coisa assim. Vamos ver como é que vão fazer. O desencarne é mais tranquilo. Depende, e claro que cada morte depende, cada caso é um caso. Depende do nível de consciência. Quem for mais apegado às coisas materiais, ao corpo, ao desejo, à comida, à carne, tanto que tem uma cidade astral que a pessoa come carne crua, com verme. Quem for mais apegado aos bens materiais, essas pessoas vão sofrer muito mais, porque vai estar lá fora, sem um corpo e desejando. E aí é 13 vezes mais o sofrimento lá do outro lado, quando se tem esses apegos. Apego de quem ficou vivo também, sofrimento. Menos conhecimento sobre os assuntos espirituais. Esse falta de conhecimento de saber que tem um desencarne, que tem outro mundo, causa sofrimento. Alguns são tão ignorantes que ficam presos no corpo e se decompõem junto com ele. Porque não viram nada a respeito e não quiseram, porque a vida sempre tá induzindo para a pessoa aprender. Tanto que a tua mãe, acho que ela não tinha muito conhecimento sobre essas coisas, né? O pouco que eu falava, assim, né? E ela desencarnou bem. Porque apesar dela não ter esses conhecimentos técnicos, ela é uma pessoa mais flexível. Então ela foi mais fácil para ela aceitar, além da fé que ela tinha Meu Deus, na Mãe Maria, né? Mãe Maria, meu Deus. Aquela fé ali salvou ela, mas é porque ela era uma boa pessoa. Porque se ela fosse uma pessoa ruim, não importava quem ela chamasse, ninguém ia atender ela. A minha mãe era uma pessoa assim, que se tu ia lá,
tu falava mal, tipo, eu fosse lá, falava mal da Sasha, dizia, não, não, releva, né? Minha mãe era o tipo que tinha que relevar. Ela jamais tu ouvia ela falar mal das pessoas, sabe? Ah, alguma coisinha a gente sempre pouquinho, alguma coisa Mas pouquinha, não é falar é mal, normal, é mas falar não era falar verdade. mal, né? Mas ela era uma pessoa assim que tu ia ter queixado de alguém que tinha feito alguma coisa, ela nunca dizia vai, te vinga, pega raiva, aquela maldosa, ela nunca foi de falar isso, sabe? Sempre foi de apaziguar, sabe, as coisas. Uhum. É. E aí, isso dura pouco tempo, sabe? Mas é raro os espíritos que sofrem dessa maneira. Tem que ser uma pessoa ruim pra ficar presa no corpo, né? Porque se tu não for uma pessoa ruim, eles te arrancam. Alguém vai te salvar. Um parente teu que foi antes, um anjo, alguém vai te salvar. Mas se a pessoa quiser ser salva também, Quiser, porque né? tem uns que não querem Tem também. uns que não querem. Já ouvi muitos Uhum. relatos de uns que estão lá, num lugar denso e vai algum familiar, vai os anjos para Eles dão ajudar. na gente. Eles dão na gente. Não querem, Uhum. né? Estão tão apegados ao Uhum. sofrimento que gostam de ficar Ou ali. que se autopunir, né? Às É. vezes a culpa fica 3 vezes maior lá do outro lado. Mas então, tirando isso, para a maior parte das pessoas, tu sai desse sofrimento aqui, que é o plano físico, o teu espírito. Aí ele sai disso aqui e ó. Ele não é mais controlado nem limitado pelo ego que tu usava aqui no plano físico, pela tua personalidade. Então ele se torna quem ele realmente é? Não, só se for ascensionar. Mas é muito mais evoluído do que é o que tá aqui na carne. Quem conclui o processo ascensional, quem se ilumina em vida, depois que sai do corpo, vira luz. Pura luz, se unifica a Deus, que nem nós. E você, se Deus quiser, né? Vamos, né? Vamos todo mundo se iluminar. Porque, tipo assim, veja bem, até as pessoas que estão ascensionadas aqui no plano físico precisa do ego para sobreviver. Senão a pessoa se suicida. Porque é o ego que causa o desejo. E é o desejo que impulsiona e cria, como é que fala, o propósito. E sem propósito a pessoa se mata. Então é necessário ter um ego e uma personalidade aqui no plano físico. Então não tem como ser 100% iluminado e perfeição aqui na carne. Pelo menos até o momento eu creio isso, né? Pode ser, eu não tenho total certeza disso. Mas até o momento eu creio isso, né? Que não tem como. Mas pode ser que tenha, tomara que tenha. Se tem, um dia eu vou conseguir, hein? Assim, mas até o momento eu creio que não tem. Então, depois da morte, morre o corpo da personalidade, ela morre. E a pessoa se torna quem é. Se ilumina, se junta a Deus. É Deus individualizado. Mas, para a maioria das pessoas que ainda não são ascensionadas, após a morte, já dá um boom assim, ó. Que a pessoa, nossa, é muito melhor a evolução. É liberdade. Dói ali só na hora que tá. Que nem os mentores dizem, né? Na hora que tá desconectando os cabos que ligam o espírito ao corpo físico. Desligamento. Uhum. Naquele momento ali, se tu pensar em Deus, em coisas elevadas, vai ser bom pra ti. Mas se tu ficar pensando, da minha mãe que eu deixei lá e meu carro que eu deixei lá, aí tu sofre. Então depende da tua fé e depende de ti. Mas de qualquer forma, depois que morre, é uma libertação incrível. Incrível, incrível. Aí é bom falar também da questão do suicida. Depende. Dizem, suicídio totalmente condenado, vai pro inferno. Não. Suicida vai vir com tal doença, tal coisa. Não. Cada caso é um caso. Depende o que te levou. Depende muito a tua intenção, o conhecimento que tu tem a respeito e o motivo. Depende. Cada caso é um caso. Tem gente que suicida por motivos egoístas. Porque ela me deixou. Esse vai sofrer. Querendo ou não, vai sofrer. Aí, nesse caso, aí vai ficar preso no lugar que se suicidou. Pode ser que algum espírito mal intencionado pegue de escravo. Pode ser que vá para um vale. Tem vários caminhos. E aí depois nas outras vidas, por causa da culpa, não é ninguém que impôs, não é eu que digo pra ti assim, tu vai na próxima vida, tu vai me ensinar um braço, porque tu cortou teu braço. Não sou eu. É a pessoa que diz assim, ó, eu fiz tal coisa, então eu vou vir de tal jeito pra pagar. É a pessoa que escolhe.
Ou seja, Até ali tem o livre-arbítrio. Não né? é nem Deus, não é nem Deus, é ninguém te impõe. Todas as provas que a pessoa escolhe na vida, ela escolheu. E os mentores ainda ajudaram para não ser cruel demais. Os mentores dizem, não, tu não tá sendo cruel demais contigo. De repente, né, tu não vai aguentar, tu vai cometer um suicídio, quase. Só que tem uns mais ignorantes que brigam com os mentores e dizem, não, eu quero tal coisa. Aí vem pra cá e se suicida. Mas aí até isso, até o suicídio é uma coisa que vai ajudar ele na evolução dele. Senão Deus não permitia. Se não tivesse um propósito, Deus não permitia. Tem gente que se suicida, tipo, não aguenta mais. Tá na cara. Aí eles relevam. Aí depois que a pessoa se suicida, aí eles recolhem, levam para um hospital, porque não é fácil, né? Cuidam da pessoa, deixam elas dormindo por 6 meses, se eu não me engano. E aí dão uns estudos, aí tem algumas provas que ela passa, que ela escolhe passar durante a vida, mas coisas leves. Tipo, aconteceu de pessoa que se tacou fogo, vim com alguma alergia na pele, coisinha assim, mas nada muito pesado, que nem quem fez com motivos egoístas. E tem também casos de suicídio pelo bem maior, pelo bem da maioria, e pelo bem... Que nem tem alguns yogis que eles meditam, que eles saem do corpo, eles quebram um laço com o corpo. Porque simplesmente não é mais necessário. Eles evoluíram tanto que eles mesmos cortam o laço. Ele quase fez isso uma vez, meus mentores me pegaram pela cintura e me arrancaram Isso do é corpo. tipo, se tirar a vida, É como se fosse um suicídio, só que sem ferir o teu corpo. Tu rompe o laço. Tu se afasta tanto do teu corpo que o laço é rompido. E aí, tipo, mas é com suicídio também, né? E isso daí não dá nenhum, não dá em nada. Você tem que ser muito evoluído. Uma vez eu quase fiz isso. Mas é muito difícil. Tem que meditar. Eu medito muito. E é muito raro. É através da meditação, né? Tu alcança um estado tão sublime que tu te prende o teu corpo e tu vai pra Deus. Se une a Deus. Meus mentores não permitiram que eu fizesse isso porque eu não ia poder cumprir a minha missão aqui, né? Até o Gabriel, o arcanjo Gabriel falou, disse, tu quer? Tem certeza que tu quer isso? Aí lá em cima eu, não, eu quero voltar. Eu me arrependo até agora de ter voltado. Ah, que horror. Quiser me falar mais alguma coisa e depois vamos ver o que o Caveira tem pra falar. Não, que isso aí também tu falou, né? Que nem todas uma das vezes que a mãe ela falou através de ti, que ela falou que ela descobriu, ela falou pra minha irmã, né? Através de ti, que ela descobriu que ela falava 4 línguas, né? Então recobra todas as coisas das vidas passadas. De todas as vidas passadas. Então a mãe ela estava muito iluminada para lembrar tudo isso, né? E que ela estava bem feliz. Que daí vem tudo, né? É tipo, que a gente tá fazendo agora, ascensionando, que diz que futuramente a gente vai lembrar muita coisa de outras vidas, né? E isso acontece depois da partida, né? Então... E agora nem vai precisar mais da morte por causa da transição planetária. Sim. É como se o véu, que nem eu disse em vídeos antigos, né? É tudo junto, só separado por véus. O véu que separa a terceira da quinta dimensão está sendo desgastado, né? Sendo desgastado, não há mais necessidade de morte. A gente simplesmente sai desse aqui, ó, vai para outro. Na verdade, está acontecendo até uma mutação. Porque muitos desses corpos aqui já estão sendo elevados para a quinta dimensão, já são mais leves. Então, ó, tipo assim, ó. É mais ou menos 2 a 3 décadas para se concluir a transição. Nesse meio tempo aí já vai ter um pessoal que vai ascensionar de corpo. Né, o Miguel tá falando. E tu vê mais ou menos pela idade, eu sou uma, eu e tu ainda somos uma que nesse meio tempo aí vamos conseguir. Nós não vamos precisar morrer. Desencarnar e tudo mais. Vamos ascensionar em vida. Em vida, ainda em vida. Sim. Logo começa a primeira leva, são 3 levas. E graças a Deus nós somos as primeiras. Graças a Deus nada, depois nós vamos ter que ensinar os outros como é que faz. Se a nossa missão é essa, tem que cumprir, né? Então, alegria. Só o pessoal mais velho, tipo, mais velho, de uns 80 anos, 70, 80 anos. Esses, daí ainda vão ter que passar por esse processo de desencarne, né? Mas antes ali, o pessoal ali já não... uns 10 anos aí já vai estar ascensionando o corpo. Já temos uma resposta agora. Que alguém me falou.
Mas Jesus, obviamente. Acabou de falar, então. Então tem como ascensionar de corpo. Agora tem. Sim. Mas até antes de 2012 não tinha como. Eles têm falado muito ali no grupo Anjos e Luz que a nossa preparação está sendo para ascensionar em corpo. Mas vai demorar, né? É. Tipo, é um processo de uns anos. Acho que uns 7, 10 anos por aí. Não é coisa vá. Porque eu já tô fazendo isso aí faz 3 anos até agora nada. Mas devagar. Mas demora anos, né? Mas, tipo, Demora. nós vamos conseguir ver. Mas vale a O pena. legal é que nós vamos conseguir ver. Isso é importante, que nós não vamos morrer, né? Nós não vamos morrer. Mas também se tiver que morrer, não tem problema. Tu quiser falar mais alguma coisa? Não é porque tudo que eu andei lendo sobre isso, né? Filmes, Nosso Lar, né? E eles explicam bastante sobre isso, tá? Vamos estudando, galera. Vão estudando, eles mostram, tem muito material na internet que vale a pena para nossa evolução. Um outro filme que eu gostei bastante que fala, que é um muito profundo, um filme é A Cabana. Não sei se tu já assistiu. Ele é muito profundo, te faz chorar um monte, te faz pensar muito, viu? Que é aprendizado bastante. E até, nossa, o que mais tem é material hoje, livro, né, dos espíritos, que fala bastante, do Chico Xavier. E o entendimento que eu tenho é que quando tu sai, né, quando tu parte, é conforme tá as tuas energias, a tua evolução, é para onde tu vai. Porque muitos relatos de pessoas que desencarnaram, que quando chegam lá no plano e eles veem que é como os que estão trazendo as palavras, tipo os espíritas de Jesus, tudo que foi falado pelos avatares, que seria quando eles chegam lá, as pessoas incrédulas, eles dizem muito que eles veem que é como falavam, e eles se culpam, nossa, por que eu não acreditei, por que eu não mudei, por que eu não agi diferente, e daí a vibração deles vai lá embaixo, e é pro lugar que eles vão, né? Conforme tá a tua vibração, vai ser o lugar que tu vai estar. Então elevem a vibração, comecem a seguir os passos do nosso Mestre Jesus, dos mestres que estão aí, os avatares, estão mostrando o caminho, né? Só que as pessoas preferem a porta larga, né? Como Jesus diz, a porta estreita ela é mais dolorida, mas é a que leva para o caminho da verdade e a vida. Então, vou canalizar agora, canalizando a incorporação. Porque o caveira, ele é um dos que se recusa a incorporar na frente dessas coisas aí, porque ele não sabe o nome. Sabe o nome, mas ele não quer admitir, porque ele não gosta de tecnologia, mas é coisa dele. Vamos canalizar aqui, então. Já que faz meses, umas 2 semanas já que eu tô me apertando. Já tô me conectando com ele. Claro aí, seu caveira. Claro aí. Não se preocupe que ele não vai usar esse canto. Adoro. Adoro. Vamos sentar nisso. Boa noite, moça. Boa noite. Boa tarde. Aqui é a noite. Boa noite. O que eu veio passar é muito simples. Eu, como caveira que eu sou e de lei, sou dono de um cemitério. Eu vejo muito morto indo e vindo há muito tempo.
Um espírito tão antigo, quanto o tempo da Terra. Há muito tempo que eu vejo a morte. E o que mais dói aos desencarnados não é nem os apegos, nem a doença física, nem a morte em si. O que mais dói aos desencarnados é o arrependimento. O arrependimento de não ter feito o que se era proposto. Muitos têm medo de errar. Muitos vivem a vida física pisando em ovo, do começo ao fim. Muitos têm falso moralismo. E tentam impor esse falso moralismo aos outros. O fato é inegável que após a morte, o desespero toma conta do ser. Por ter se andado no caminho do erro, por ter induzido os outros a andar no caminho do erro. A falsa moralidade. Como se a maioria fosse Cristo. E Cristo há poucos. Há poucos que podem sequer usar a palavra, o nome de Cristo na boca. A maioria de vocês tem boca suja. Não deveriam ousar falar o nome dele. Principalmente nessa região que usa o nome dele seguido dele. Como é que fala? Xingamentos De porco, querida. de forma banal. Pior ainda do que a parte dos boca suja. Ali a língua se torna uma serpente, uma brasa que queima e arde. Após a morte de uns muito mortos que eu tenho visto, muitas lágrimas de culpa e arrependimento. Arrependimento de não terem sido o que são, de não terem feito o que realmente queriam fazer, de não terem valorizado as coisas que realmente importavam, porque depois que morre, você percebe a ilusão que é a vida material. Aí depois, nego, pois não adianta chorar. E por vibração não há nada que eu possa fazer ou qualquer um de nós possa fazer. A pior verdade para o morto é a verdade de reconhecer e ter a consciência de quem foi. Pior arrependimento do morto é reconhecer quem foi. O legado que deve ser deixado não é o legado de bens materiais. Não é o conforto físico. Não é nem os estudos. O legado que deve ser deixado é o legado da consciência e do amor. Como a minha própria experiência, eu morri enforcado. Eu me enforquei e eu me suicidei. Faz tanto tempo. A maioria de vocês nem estava na Terra quando eu fiz isso. Eu fui um homem muito egoísta. Acumulei muitas riquezas. Do que me adiantou as moedas depois que eu desencarnei, não me adiantou nada. Nem sequer foram comigo pro caixão. Fui enterrado numa valeta, mesmo sendo um homem rico e poderoso. Fui enterrado numa valeta suja de lama. Sofri e penei. Os de luz não podiam me ver e eu não podia ver os de luz, por causa da vibração. Demorou um bom tempo. Fui escravo, fui torturado. Um bom tempo. Um dia minha deusa me recolheu. Com colo de mãe me acolheu. Então eu pude estudar para ser Exu.
E depois vem muito El sendo Exu. E iniciante, como eu falo. Só depois eu tive a honra de se considerar um Exu. E hoje eu sou um capitão, chefe de falete. Trabalho diretamente seu Lúcifer. Isso não dá para negar. E a principal das falanges do Caveira é cuidar daqueles que vivem com o pé no físico e um pé no espiritual. Cuidar dos que estão em missão. Os avatares mais evoluindo, onde a vida é mais cruel com eles. Mais cruel. Não por karma, mas cruel. Porque a própria vida física não suporta eles. É como se a vida física constantemente tentasse expurgar por para fora esses seres, porque a vida material não conduz, não suporta esses seres. Então nosso trabalho é cuidar dessa parte, cuidar a parte dos desencarnos, desse cemitério, proteger, para que cada um receba conforme a moeda plantada. Os ruins nós deixemos, a própria sorte, a própria luz da consciência, até porque a escolha própria não é nossa. Os bons, nós protegemos, auxiliamos e cuidamos. Cuida da qualidade do que foi plantado, e não há nada tremido após a morte. Coisas grandes vão acontecer, coisas nem imaginadas que seria possível acontecer no próximo ano. Eu dou risada. Eu dou muito risada. É coisa boa. Não pense que a caveira só traz desgraça. Nós não trazemos só desgraça. Tem coisa boa. Além disso, nós auxiliamos a parte dos suicidas. Cada suicida tem um caveira. Pelo menos um casal de caveira. Para cuidar. Para tentar impedir. Já que esse foi nosso maior erro em vida. E foi o que nos transformou em Exu. Então nós cuidamos dessa parte. Impedimos os suicidas dentro do nosso limite. Infelizmente temos que respeitar o livre-arbítrio das leis divinas. Infelizmente porque queremos proibir e impedir muitos de cometer o suicídio. Suicídio se desperdiça uma oportunidade rara que é a encarnação. Eu sinto falta de ter um corpo dos sentidos, mas também não troco a minha vida espiritual por um corpo. O que eu particularmente puder fazer, estando aqui, eu faço. Eu postergo o máximo possível a encarnação, porque eu não gosto de encarnação. É muito sofrimento. Além disso, nós cuidamos da parte das doenças. Nós usamos aparência de caveira para nós constantemente lembrar nós mesmos a parte do suicídio. Lembrando que suicídio nem sempre é botar uma faca no pescoço, uma corda. Maus hábitos se mantêm em situações negativas por um longo tempo até virar um câncer ou alguma outra doença mais séria. Isso também é considerado suicídio. E não deve ser anulado. É preciso ter consciência. Porque tendo consciência não, a resposta vem. Alguma pergunta? Nem sei o que perguntar, sabe? Eu me sinto tão emocionada estar aqui perto. Eu amo os caveiras. Amo toda a espiritualidade, mas Eu sempre estou no cemitério. Todo cemitério tem um caveira. eu acho que você falou vai ser muito bom para os nossos ouvintes, para quem escutar. Vai ser de grande valia para a evolução dos nossos irmãos. Quando você falou ali que as coisas materiais é o que menos importa. Eu nunca fui apegada às coisas materiais. Claro, a gente precisa enquanto humanos, né? Mas nunca fui
apegada, um pouquinho, é normal que a gente seja, porque está vivendo aqui, né? Mas aquele apego de ter medo de perder, não. Quem diria eu, o rei? É? Quem diria eu, o rei? Dono do mundo. Muitas moedas. Trono encostado de safiras. Agora eu sou uma caveira com manto. Você foi rei já? Olha só que interessante, né? E hoje valoriza muito mais, né? Deus tem a capacidade de pegar os grandão, botar lá embaixo, pegar os lá embaixo e botar no lugar dos grandão. É verdade, né? Eu nunca me imaginei aqui, nunca me senti feliz. Vocês vão ser grandão ainda. Eu nunca me senti feliz com a Florida. Aqui, seu Caveira, me desculpe, mas é até errado da minha parte. Mas eu nunca me senti desse lugar aqui. Não é errado. Nunca fiz planos, nunca tive sonhos em ter coisas, sabe, assim, materiais. Mas graças a Deus agora nós estamos buscando evolução, né? Como eu sempre digo, a gente não sabe um pontinho, né, de areia, assim, do que tem na praia, assim, mas nós já somos felizes com o pouco que a gente sabe, né? Então, quiçá, quanto mais a gente evoluir, que vida maravilhosa, né? Não aqui, mas nos outros planos. Então, a gente está muito feliz. Aqui em breve. Agora tá ruim, depois fica bom. Amém. Que assim seja para todos nós aqui que estamos nesse plano físico. E meu último recado. Vocês maldizem. Isso não, os outros. Vocês maldizem muito o povo de Exu, o povo de rua. Querem incorporação por tudo. Para Herê, querem incorporação para Brito Velho, para Caboclo, para Jesus, para Miguel, todos. Mas nós somos ruins, nós somos do diabo. Amados queridos. Sabe o que acontece? Quem lida com os problemas de vocês somos nós, o povo de Exu. Somos nós que lidamos. Olha só. O que vocês querem na vida? Amor, dinheiro, saúde. Quem que lida com essas coisas? Nós, povo da rua. Amados Os grandão, Jesus, que vocês puxam tanto o saco. Preto velho, esses livros com quem quer se iluminar. Com quem busca iluminação, quem busca melhorar como pessoa. Esses têm compaixão quando são chamados, sim. Mas eles muito pouco fazem, eles mandam nós. Jesus, eu estou sofrendo porque o meu marido me deixou. Vocês acham mesmo que Jesus vai descer lá de cima porque o marido deixou? Não vai. Eles vão mandar um Exu, uma pombagira para ir lá mexer. E outra coisa, eles têm tantos Exu. Mas sem nós, vocês não chegam até os grandão. Porque somos nós que passamos a mensagem para eles. Vocês não têm contato direto com eles. Vocês estão muito longe deles. Pelos próprios padrões. Tá faltando a humildade verdadeira da parte de muitos que falam mal do povo da rua. Todos que falam mal do povo da rua, todos que falam mal do Exu, vocês são muito menos evoluídos que nós. Isso não sei o que digo, é o grandão que vocês gostam tanto que diz, Mestre Jesus. É ele que diz. E querendo ou não, quem esse cavalo aqui tem caminho com nós. Querendo ou não, nós vamos trabalhar com esse cavalo. Aceita quem quiser aceitar. Se quiser achar que nós, o cavalo é do diabo, acha. Não tem problema ser do diabo. Porque nós sabemos bem quem somos e de que lado que nós somos e quem que nós servimos. Não tem problema nenhum. Mas nós vamos fazer a nossa missão. E ninguém, tanto vivo quanto morto, ninguém vai impedir. Amém. Que me dou um último recado. Quem diz que nós somos o diabo, pode ter certeza que se precisar ser o diabo, nós vamos ser. E dentro das leis do Pai Maior. Eles têm um pouco de consciência, esse povo.
Não, nós não fazemos mal. Quem faz mal pode. Mas podemos fazer a questão de só nós, ou eles vão devolver. Da minha parte é isso. É melhor eu ir. Vou pegar toda a energia depois da criança não vem ficar incomodando. Gratidão, seu Exu. Muito obrigada por todo esse aprendizado nesses instantes que esteve aqui conosco. Que o Pai Bará te abençoe. Amém, querido. Abençoe A a nós missão de todos. vocês. Amém. Tá voltando. Falta sim. Eu já volto, vou dando a consciência. Que a gente apaga pra poder escutar, né? Sim. Gratidão. Meu Deus. Que mijada, hein? Ai. Nossa, que maravilhosas palavras, né, que ele passou para nós. De muito, muito aprendizado. Meu Deus, gratidão por esse momento. O homem tá brabo. Eles são bem severos, mas como ele falou, são os que fazem a parte pior, né? Eu já falo. Queridos. Hã? Quem vê a morte todos os dias Meu Deus do céu. tem que ser assim, não adianta. Tem que Senão ser tá assim. louco. E aqueles que estão ali sempre com nós, os piores momentos, como ele falou, são os Exus e as pombagiras, né? E a gente tem que aprender a respeitá-los, porque a gente nem faz ideia, né, de quantos livramentos a gente passa, graças a eles, né, que se dispõem, que nos fazem com tanto amor e carinho esse trabalho. Eu tenho um breve testemunho, já que tá quase uma hora mesmo. Breve testemunho. Eu sofro com essa questão da mediunidade desde que eu nasci, obviamente, né? Busquei me lembro pra gente. E eu procurei ajuda em tudo que eu fui em todas as igrejas, de todas as cidades que eu ia em todas as igrejas. Fui em tudo que é lugar. Porque eu tinha uma depressão muito forte. E além de ter a depressão, eu vi as coisinhas feinhas, né? As nossas maninhas perdidas. E ninguém nunca conseguiu me ajudar. E aí, um dia aconteceu uma coisa muito... Eu não quero falar o que é, mas uma coisa muito traumática. Coisa assim que a gente nunca imagina que vai acontecer com a gente. E eu pedi ajuda de tudo. Acho que eu já contei essa história, mas é bom falar dela. Eu pedi ajuda... Sim, escuta, né? Aprendizado. Eu já pedi ajuda naquele momento que eu tava sofrendo. Eu pedi ajuda a Deus, anjo, tudo. Eu disse assim, preconceituosa, né? Tudo que fosse de Deus, de Jesus e coisinha assim, mas separando. Eu aceitava ajuda. O resto eu não queria ajuda. E a coisa ruim aconteceu. Isso pouco antes de acontecer. Aí depois eu tive consciência que se eu tivesse permitido ajuda, realmente de tudo que fosse de Deus, não teria acontecido. Porque depois aconteceu uma situação semelhante e esse mesmo caveirão me protegeu. E aí, depois quando a Rosa Caveira começou a se apresentar pra mim pra incorporar, eu tinha que aceitar. Porque tu tem que aceitar. É como se tivesse um contrato, sabe? Sim. De trabalho junto, né? Vamos trabalhar junto e tal. E ela disse que eu podia o que eu quisesse. E eu disse pra ela, a única coisa é o seguinte, me dá estabilidade emocional, que o resto nós conseguimos lutando. Só isso que eu peço. E aí depois que ela incorporou, ela me curou da depressão que eu tive a vida inteira. Amado. E aí depois de um tempo, eu comecei a andar no caminho ascensional, eu deixei o povo de rua de lado. Eu não fiz mais oferenda nenhuma. E a depressão voltou 3 vezes mais forte. E não foi ela que me deu, é uma coisa minha. Que brotou de mim. Só que aí não tinha ela pra me ajudar, né? Ela tava afastada. Ou seja, só com os espíritos da luz, que tem essa separação besta, que não existe isso, né? Espírito velho e tudo mais, não adiantava nada. Não importava o que eu fizesse.
tinha que ter esse queira. E o Mestre Jesus agora apareceu para mim, ele disse, para mim aceitar a minha parte de escuridão. E humana, principalmente humana, né, que é essa parte assim dos guardiões. Então foi a Rosa que me salvou. E agora ela tá salvando pela segunda vez. Ela tá toda hora me salvando. Porque sabe que pra nós é difícil estar no físico. Sim. Se não é eles pra segurar, a gente se mata, eu tô falando, a gente se mata. É os caveiras que seguram. Quem tem esse problema de ter mais luz e tá no físico. A maioria se mata, a maioria não passa dos 18. E uma outra questão também de relato de caveira. Como é que eu entrei no caminho ascensional? Através de um caveiro. Eu nem tinha incorporado ainda. E eu fui numa terreira de Serafina. Acho que ainda tem. Eu não vou falar nada lá porque, né? Enfim, fui naquela terreira, o pai de santo, recebi um caveira. E esse caveira foi quem me deu a luz. Eu cheguei pra ele assim, meu Deus, o que tá acontecendo comigo? Eu não entendo nada. E ninguém me responde nada. E foi ele que disse pra me procurar dentro de mim, através da meditação. Ele me deu a luz. Foi aquele caveira lá. Até eu me indispus com aquele pai de santo, né? Por questões pessoais, que não quer dizer, porque hoje em dia não tem nada, né? Amo e respeito. Você vem falar comigo, abraço, beijo. Verdade. Mas até hoje, mesmo eu tendo me afastado, até hoje, às vezes quando eu saio em viagem astral, eu encontro esse caveira dele. E o caveira dele. E eu fiquei em dúvida, que a gente tem culpa e tal. E o caveira diz, não, tu fez a escolha certa, porque não é o teu caminho e tal. O caveira do pai do santo do tipo, não somos mais amigos há anos, mas até hoje eu encontro o caveira dele. Olha só. Que legal. É bem interessante. Tem cemitérios que, inclusive um cemitério que Miguel protege, em especial. Que tem umas alas de espíritos bestiais, com corrente assim na porta. Você escuta, que nem monstro de filme de terror. Sim. E aí Miguel que trabalha lá. E os caveiras são os diretores, por exemplo. Sim. Nossa, é bem interessante. É tanta coisa pra falar do plano astral. É maravilhoso. Que eu ficaria horas. Uma hora vamos fazer uma live pra nós ficar falando 3 horas. Sim. Desejo. Bom, da minha parte de caveira, por enquanto é isso, porque eu tô vendo que, né, ele vai falar mais no futuro. Mas da nossa parte é isso. Gratidão eterna por terem escutado. Se alguém se sente incomodado, acho que nós somos do diabo, alguma coisa assim, simplesmente se afasta do diabo. Vai ficar com teus deuses lá, com teus anjinhos lá. Fica aqui a minha eterna gratidão por terem nos escutado. Não esquecem de seguir, curtir, se inscrever, tudo mais. comentar, isso aí que vocês sabem, compartilhar. Quiser entrar no grupo lá, chama a Nadira ou eu. Nós temos no grupo, mas só, já aviso. Egos exaltados, exacerbados. Fraquito, que eles são fracos, né? Ego fraco, que vim querer trazer tumulto lá. Aí vão conhecer meu lado diabo. Aí vão... Bom, é isso, então, gratidão. É isso, gratidão, amados irmãos. Que Deus abençoe vocês. Que ilumine os pensamentos, que seja sempre para o bem maior, que seja sempre pensamentos para o todo. E que abençoe a nossa caminhada. Gratidão e um beijo no coração. Que Pai Bará abra o caminho de vocês e abençoe. Amém. Trazendo prosperidade e saúde infinita. Amém. Graças a Deus. E nosso Senhor Jesus Cristo está sempre aí com nós. Amém. Paizinho. Namastê, até mais breve.